ele estava seguindo na vida dele e ele também aconselhava que as pessoas que lessem a carta, chegou até nós, pudessem seguir também, porque ele fala, primeiro, que ele se esqueceu das coisas que ficaram para trás, e segundo, avançando para o alvo, ou seja, não é apenas deixar o passado para trás, é seguir em frente. É aquela analogia do carro. A gente sabe que quem é motorista, e você vê algum outro motorista, o objetivo da pessoa que está dirigindo é olhar para frente. Tem realmente um vidro bem grande que ele é feito para que facilite a nossa visão, para que possamos olhar da melhor forma. E existem também os retrovisores, da direita, da esquerda, um pequeno ali no meio, e é uma forma de nós olharmos pontualmente para trás, ou seja, ver se tem alguma moto passando, ver se tem algum carro perto, algum perigo que a gente não consegue ver com o espelho da frente. Mas o nosso objetivo é olhar para frente, não é ficar dirigindo e olhando para o retrovisor direto, senão você vai deixar de ver um obstáculo que está ali na sua frente, você vai deixar de ver uma pessoa que está na sua frente, um outro carro, ou até mesmo se a estrada ela tiver sem nada, se tiver sem estrada ali na frente para você seguir, você vai cair no buraco e vai morrer. Então é a mesma analogia com a direção, é a analogia da nossa vida. Nós precisamos focar para frente, olhar para frente. Paulo, ele usou essa analogia do carro. Ele usou essa analogia na corrida, da pessoa que se prepara, ela vai se abster de alimentos, ela tem uma preparação ali e ela vai avançando para o alvo, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a gente vê que para Paulo, tudo começa e tudo termina em Cristo. É uma mensagem que fica para nós, que a gente às vezes fica aprisionado realmente com circunstâncias do passado e às vezes a gente se pergunta como a gente pode prosseguir, como devemos prosseguir, olhando para Cristo. Eu achei muito interessante um texto de Ellen White, que ela faz uma outra analogia, enquanto Paulo faz a analogia do corredor, Ellen White ela faz a analogia da escada. E aí um texto dela que eu achei muito interessante, que se encontra eu não consegui ver a fonte especificamente, mas ele fala o seguinte, que para desviarmos de tudo isso, de todos os empecilhos da vida, eis a preciosa escada. O olhar é atraído para Deus e que Ele está em cima dessa escada. Da glória no alto vem o convite, subir mais alto, o coração é atraído. Damos passos avante, um após o outro, subimos mais e mais alto. A cada degrau, mais forte se torna a atração. Mais altas e santas ambições tomam posse da vida. Fica para trás a culpa da vida passada. Não ousamos olhar para baixo da escada, as coisas que por longo tempo envenenaram as fontes da felicidade, que suscitaram remorsos, enfraqueceram e depravaram a vontade, e reprimiram todo o impulso. Então, como eu falei, ela faz essa analogia da escada, e quando estamos na caminhada cristã, Deus está em cima, Cristo está acima da escada, Ele nos incentiva, sobe mais um degrau, e a cada momento que nós olhamos para baixo, nós esquecemos de olhar para cima, e nós esquecemos de evoluir, para continuarmos a nossa caminhada cristã. Então é muito importante que, seja seguindo a analogia de Paulo, ou seguindo a analogia de Ellen White, nós possamos continuar seguindo. E aí pode ser que surja essa pergunta, né? Como seguir? Porque, por exemplo, alguém aqui pode ser uma pessoa de oração, pode ser uma pessoa que se dedique à oração até nas madrugadas, pode ser uma pessoa que se dedique já à leitura da Bíblia todos os dias, e às vezes tem problemas em perdoar um irmão, perdoar alguém que lhe feriu. E aí, como prosseguir? Eu tive essa dúvida uma vez, eu estava na igreja de Boa Viagem, e na época o pastor, era até o pastor Brian, que hoje ele está em Alagoas, ele estava passando a lição dos jovens, e ele estava falando alguma coisa sobre o passado também, de algum motivo, e sobre a necessidade de nos entregarmos a Deus. É algo que a gente sempre fala, né? Que para toda necessidade que você tiver, entregue-se a Deus. Que Deus, na forma de seu Filho Jesus, Ele morreu por nós, por nossos pecados, e Ele pode nos redimir. E aí me veio uma dúvida, na verdade, meio que cercado de raiva um pouco. Que eu falei o seguinte: mas pastor,
Existem pessoas, existe uma pessoa específica que é uma das pessoas mais cristãs que eu conheço, que sabe pregar a Bíblia muito bem, sabe falar da Bíblia, sabe orar como ninguém, que lê os testemunhos de Ellen White do começo ao fim, sabe de qual é salteado, mas é uma pessoa que ela consegue ferir muito fácil, que chega a falar palavras dizendo que é melhor que a pessoa morra do que a pessoa fazer algo que ela não gosta. E aí eu falei a situação com mais detalhes, né, para o pastor, e ele falou assim: Maiele, veja bem, a gente, às vezes, a gente precisa de Deus, com certeza, precisa se entregar a Deus, precisamos orar, mas tem coisas que apenas a nossa relação com Deus, ela não consegue curar. E aí ele deu a analogia de uma doença. Quando a gente está doente, a gente ora para Deus que Deus nos cure. E Deus, a gente sabe que Deus é o médico dos médicos e Ele tem o poder de nos curar. E às vezes, de fato, Ele nos cura. Mas se a gente não for ao médico, for apenas confiando em Deus, assim, e não for fazendo os cuidados que precisam ser feitos, a chance de sermos curados é menor. Pode acontecer? Pode. Mas é importante que irmos ao médico, é importante entendermos o que estamos sentindo, é importante entender o que precisamos mudar para que a nossa saúde melhore, para que sejamos curados. E aí o pastor Brian falou, da mesma forma que a nossa saúde física, ela precisa de um suporte humano, porque Deus também deu capacidade aos médicos para que pudessem ter especialidades para ajudar na cura de pacientes. Deus, Ele fez psicólogos, Ele fez terapeutas, Ele fez profissionais da saúde emocional, que eles ajudam também a nós, porque às vezes nós oramos, mas não conseguimos ver os nossos defeitos. Às vezes somos pessoas que somos muito levadas ao vitimismo. Nós às vezes enxergamos apenas o outro como a pessoa que faz mal. Então, se aconteceu uma situação errada, que não era para acontecer, a gente é muito rápido a culpar o outro. A gente às vezes é muito rancoroso, às vezes somos